Vamos falar sobre condomínio? Vou trazer para vocês hoje um projeto de lei. O objetivo é alterar a Lei 11.445 de 2007. Essa Lei 11.445, ela fala sobre saneamento básico, ela vai dar as principais diretrizes em relação às políticas e normas para a cobrança de água e esgoto em todos os municípios. Então, o objetivo principal dessa lei é alterar a forma de cobrança da água nos condomínios. Que é onde fala, né, nos condomínios de edifícios com múltiplas unidades imobiliárias e medidor único, o valor da tarifa de serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto de cada unidade consumidora, seja categoria residencial ou comercial, será calculado com base no resultado da divisão do consumo total do condomínio pelo número de unidades consumidoras. Ou seja, a lei vem para poder tentar acabar com a tarifa mínima que é cobrado pelas concessionárias. Vamos dar exemplo de uma ação para vocês poderem ter noção. Muitos condomínios entraram com a ação, por conta disso tem decisões do STJ a respeito já há um bom tempo. E chega no final, ganha, mas não leva. Então vamos pegar uma ação para vocês poderem entender essa situação. Esse caso aconteceu em São Paulo. O condomínio entrou com uma ação para poder fazer a Companhia de São Paulo, que cuida do abastecimento de água, em vez dela cobrar a tarifa mínima, para que ela cobrasse o valor medido pelo hidrômetro. Tentar explicar de uma forma simples, né? Vamos supor que o condomínio tenha 12 unidades, automaticamente chega no final do mês, o condomínio gastou 80 metros cúbicos. O que a Companhia de São Paulo ela faz hoje? Ela calcula a quantidade total, que é assim, ó, 80 dividir pela quantidade de unidades, 12, deu 6,67. Ou seja, por essa lei, seria cobrado hoje 80 metros cúbicos desse condomínio. Como é que é hoje, para vocês poderem entender? Hoje, com base nesse cálculo, entraria aqui, ó, de 0 a 10 vai ser cobrado no mínimo 10, que é o valor mínimo da concessionária. Ou seja, esse condomínio gastou 80, ele vai pagar 120 metros cúbicos gastando 80. Vamos pegar uma ação, né? Então, o condomínio entrou com uma ação judicial, ganhou em primeira instância, vou até pontuar para vocês a ação da primeira instância. Então, em primeira instância, o juiz julgou parcialmente procedente, ele declarou incorreta as medições, né? Porque cobra da forma que eu mostrei anteriormente. E determinou que fosse feita a readequação para o consumo real desse condomínio, tá? Só que a concessionária eles fazem valores que quanto mais consome, mais caro fica. E a decisão acaba sendo prejudicial. Nesse caso, pediram perícia técnica. Vou mostrar o laudo que vocês vão entender quando eu falo que a decisão acaba sendo prejudicial para essa forma de método. Então a questão é, se a lei vai vir para poder corrigir isso daí. Porque, por exemplo, em São Paulo tem uma legislação que estabelece lá esses valores. Então, o mínimo depois vai subindo, quanto mais consome, mais caro fica. Então, como é que vai ficar sem uma complementação nessa legislação? No próximo vídeo está o cálculo que o perito fez nesta ação. O perito, nesse caso, ele fez 3 tipos de cálculo. O usual, que é cobrado atualmente, um outro de acordo com a medição, 11.159, pega a tabela da concessionária e dá o valor total. E o outro que se fosse o consumo real, vezes o valor mínimo da água, que seria o mais justo. Neste caso, dividido por unidades consumidora, então o condomínio utilizando 111 metros cúbicos, tá? Então ele estaria pagando R$ 495. Se fosse pela medição direta, né, pelo valor da água, estaria pagando 957, e isso aqui calculado em setembro de 2015, tá? E da forma real, conforme a sentença, iria para R$ 458, uma redução de menos 8%. No geral, dos últimos 5 anos desse prédio, ele pagou R$ 43.000, se fosse o único teria pago 77, e da forma que está na lei, que querem aprovar, reduziria desde que o valor mínimo, que é calculado aqui, ó, passasse para cá. Então reduziria 21%, iria para
R$ 34.000, uma economia de quase R$ 9.000. É confuso, tá, não é um cálculo simples que eles fazem não, mas pra vocês poderem entender. Mas teria que ter uma tabela específica para condomínio, para poder considerar a metragem mínima ali, e não de acordo com o total, né. Então assim, esse é o problema, muitas ações que entraram contra a concessionária, ganharam, mas no final não levaram, porque não era vantajoso. Neste caso, apesar do juiz ter dado em primeira instância para poder fazer esse cálculo, pelo mínimo, recorreu e segue a decisão do STJ. Então vai um apontamento, se mudarem a lei sem mudar a forma de cobrança da concessionária, a tabela de cobrança que é determinada por decreto, não vai adiantar nada, né. Pode ser até mais caro para os condomínios, o que não é justo. O justo o que que é? Gastou 80, paga 80, não gastou 80, paga 120. Isso nos condomínios em gerais. Olha no seu condomínio, na conta da concessionária vai estar lá no número de economias, né. Então se o seu condomínio tem 100 unidades, tá, o mínimo que o condomínio vai pagar, 100 de São Paulo, são 1.000 metros cúbicos, o mínimo. Ah, gastou 500, paga 1.000. Gastou 100, paga 1.000. Isso não é justo, né. Então vemos porém, vamos entrar na decisão do STJ. Esta ação, então, ele julgou procedente, a companhia recorreu, automaticamente ocorreu a decisão favorável para a companhia, o condomínio recorreu e ficou suspensa por causa da decisão do STJ. Voltou para a ação depois da decisão do STJ, olha o resultado. Ele coloca aqui, né? Ressalte-se, neste particular, que a pretensão do condomínio apelado para adoção apenas do consumo real global como metodologia de cálculo das tarifas devidas foi expressamente afastada pelo STJ. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo, economias e um único hidrômetro, é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestadora de serviço de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo. Ou seja, o STJ definiu que é correto as concessionárias cobrarem desta forma. Aí veio esse projeto de lei para modificar essa decisão. Só que assim, se não for algo em conjunto, ou seja, criar uma tabela diferenciada para condomínios, não vai adiantar nada. Porque hoje, um condomínio, vamos pegar o caso de 12 unidades, né? Então ele vai pagar no mínimo 120 metros cúbicos. É 10 vezes 12 unidades, 120 metros cúbicos, o mínimo que vai vir para esse condomínio. Aí eles cobram, né, de 0 a 10, mínimo para cada unidade, e dá o valor total que o condomínio tem que pagar. É confuso o cálculo que eles fazem, tá? Não é uma coisa simples para poder, de fácil entendimento. É bem confuso o cálculo, principalmente quanto mais unidades, mais confuso fica. Não é algo de fácil entendimento, mas eles pegam o total, dividem por unidades consumidora, né? Com isso daí eles vão pegar uma média, se passou de 10 cobra um valor, menos de 10 cobra o mínimo. Esse projeto de lei, ele vem para poder ser cobrado dos condomínios o consumo, o que, a meu ver, seria o correto, só que desde que a concessionária crie uma tabela diferenciada para condomínio, senão não vai adiantar. Vai acontecer o que acontece na maior parte das ações que foram movidas contra as concessionárias, né. Então assim, o condomínio ganha, mas não leva. Depois da decisão do STJ, ele praticamente acabou com isso, né, porque ele permitiu essa forma de cobrança, né. Então eu espero que vocês tenham entendido, né, e vou deixar aqui também a íntegra desse projeto de lei. E vale a pena você apontar para o seu deputado referente a isso, porque não adianta colocar um projeto de lei que depois não vai ter eficácia ou vai aumentar o valor para os condomínios. Aí não é vantajoso para ninguém, né. O ideal que é? Pagar o que é justo. Utilizou, paga o que está sendo utilizado. Parece simples, né, e deveria ser simples. Mas aí no seu condomínio o consumo de água é alto? Conta pra gente aqui.